O furo da jornalista da Folha continua na boca do povo, meus amigos. Ontem, em mais uma audiência da CPMI dos memes, ficou provado mais uma vez que quem comprou os tais disparos em massa no WhatsApp foi a galera do Haddad e do PT. Teve também Cid Gomes, que teve a maravilhosa ideia de passar com a retroescavadeira por cima da polícia lá no Ceará. A polícia tá em greve, tá o maior bafafá. Eu sei que tem muita coisa acontecendo e que vocês gostariam, assim, de ver um vídeo onde eu faço muitas piadas e conto sobre essas outras historinhas, mas eu não vou me perder na cortina de fumaça. O assunto de hoje é muito importante mesmo. Eu tô falando sobre aquele áudio que vazou do general Heleno falando em chantagem do Congresso, que não é de hoje que o Congresso quer golpe branco, parlamentarismo branco, tudo branco, que na verdade deveria ser vermelho, que é a cor mais apropriada. Lembra, em maio do ano passado, quando nós fomos às ruas demonstrar apoio ao presidente Bolsonaro? Pois é, só que dessa vez eles estão dobrando a aposta e o que está acontecendo lá em Brasília é muito grave mesmo. E eu vou explicar para vocês tintim por tintim. Eu só quero pedir antes a ajuda de vocês curtindo, comentando e principalmente compartilhando. Mas pega esse vídeo e joga em tudo que é grupo porque é realmente muito importante e eu vou explicar aqui tudo nos mínimos detalhes. Vamos começar então pelo tão falado áudio vazado do general Heleno. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente, foda-se. Live aqui, tá? Mais pra trás. Depois que vazou esse áudio, o general Heleno postou o seguinte no seu Twitter: em mais um lamentável episódio de invasão de privacidade, hábito louvado no Brasil, vazou para a imprensa uma conversa que tive com o Dr. Paulo Guedes e o general Ramos. Ressalto que a opinião é de minha inteira responsabilidade e não é fruto de qualquer conversa anterior, seja com o senhor presidente da República, com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Ramos ou com qualquer outro ministro. Externei minha visão sobre as insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo, o que reduz substancialmente o orçamento do Poder Executivo e de seus respectivos ministérios. Isso, a meu ver, prejudica a atuação do Executivo e contraria os preceitos de um regime presidencialista. Se desejam o parlamentarismo, mudem a Constituição. Sendo assim, não falarei mais sobre o assunto. O general Heleno não vai mais falar, mas eu aqui, Paula Marisa, vou falar e vou explicar. Por acaso, vocês sabem o que é este raio de orçamento impositivo que o general Heleno tá falando aí? Também não sei, acabou o vídeo. Tá, não, eu sei, não vou mais fazer piada, o vídeo de hoje é sério, prometo. Eu vou explicar agora pra vocês essa história toda que tá mais enrolada que briga de povo. O negócio é o seguinte: tem uma lei que regulamenta o orçamento, né, dos três poderes. Tem ali o executivo, o judiciário, o legislativo. Cada um deles tem o seu orçamento, tem a lei orçamentária. Ali dentro dessa lei tem algumas despesas que são do orçamento discricionário, que o presidente da República tem ali poder de manejar os recursos, e tem o orçamento impositivo, aquele que ele é obrigado a cumprir. Então, no caso do orçamento impositivo, o nosso presidente tem duas opções: ou ele cumpre ou ele sofre o impeachment. É assim. E neste caso, eles querem aumentar um pouquinho, coisa pouca, o orçamento impositivo para a modesta quantia de 30 bilhões de reais. Neste caso, este pequeno orçamento de 30 bilhões de reais sai das mãos do nosso querido Birulabel e vai para as mãos do relator da lei orçamentária. E quem é o relator da lei orçamentária, Paula Marisa? Você deve estar se perguntando neste momento. Falarei para vocês sobre este lindo, maravilhoso deputado que é o Domingos Gomes de Aguiar Neto. Nunca tinha ouvido falar, mas já começo com a informação de que ele é do Partido Social Democrata. Só o fato de eu dizer aqui social democrata já devia elucidar bastante o quadro, mas tenho mais informações sobre esta nobre criatura. Por exemplo, lembra do impeachment da Marmotosa, a luta que foi?
este amorzinho votou contra. Ele queria a presidenta marmotosa lá. E esse tal de deputado Domingos Neto é filho do Domingos Filho. Olha só quanta criatividade. E Domingos Filho foi vice-governador lá no Ceará, na chapa de quem? De Cid Gomes, aquele que pegou a retroescavadeira para passar por cima da polícia. Sabe a história do fundão, aquela treta que rolou, que ia ser 3,8 e é 1,8 e é 2 bilhões e tal? Pois então, olha só que amor. Relator do orçamento eleva fundão partidário para 3,8 bilhões. Foi esta doce criatura que fez este pequeno aumento bilionário no orçamento. Então, meus queridos amiguinhos, como vocês sabem, este ano tem eleições municipais. E por que eles querem fazer essa treta toda aí com o orçamento? Porque se o orçamento for para a mão do legislativo, para este famigerado deputado Gomes Neto, eles vão poder, que é na mão do Centrão, né? Não vai ser só ele que vai decidir. Aliás, ele tá bem amiguinho ali do Maia, do Alcolumbre, da galera do Centrão, porque ele é do Centrão, né? Mas tudo bem. Então, eles vão pegar este dinheiro e vão injetar lá nos currais eleitorais deles, que é para ver se eles conseguem, assim, não perder tanto espaço nas eleições municipais, porque a coisa tá feia pro lado deles. Os parlamentares sabem que o governo Bolsonaro está indo muito bem, obrigado, e só tem uma única maneira de tentar impedir Bolsonaro de fazer algo de bom pro país, ou seja, para nós, para a população, que é amarrar as mãos do presidente, cortando a verba dele, que é exatamente isso que eles estão fazendo, e é essa a chantagem que o general Heleno falou no áudio que eu mostrei para vocês no início do vídeo. E esta tal de lei orçamentária foi para a presidência para ser sancionada. Bolsonaro vetou essa palhaçada de orçamento impositivo através dessas emendas parlamentares e eles já costuraram um acordo para derrubar o veto. Olha que maravilha! Davi anuncia acordo para a derrubada de veto a orçamento impositivo. Para ficar ainda mais claro para vocês essa história de que Centrão não existe, que a esquerda social-democrata e Lula, PT, é tudo a mesma coisa, é tudo velha política, e que a única oposição que tem a essa gente que pegou e afundou o país é Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Eu vou ler uma matéria para vocês. Davi Alcolumbre deve receber Lula e Dória nesta quarta-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai se reunir nesta semana com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. De acordo com pessoas próximas a Alcolumbre, o encontro deve acontecer nesta quarta-feira, dia 19, mesmo não constando na agenda oficial. A conversa não tem uma pauta pré-definida e deve ser sobre a conjuntura política atual. Também nesta quarta-feira, na residência oficial da presidência do Senado, houve reunião do senador com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que se movimenta para ser candidato à presidência em 2022. Então, meus amigos, eu imagino aqui nesta minha cabecinha ruiva que além desta pauta de 30 bilhões aí na mão do Centrão, onde é que nós vamos colocar esse dinheiro para conseguir mais votos, muitos dinheiros na nossa mão, etc., eles também devem falar aí, claro, da história da prisão em segunda instância, que o senhor Alconhonho está com o seu traseiro gordo sentado em cima. Deu para entender o que está acontecendo? A criminalidade no nosso país tem caído. A economia voltou a funcionar. Sim, o governo Bolsonaro é um sucesso. Aceita ou surta. Não tem outra opção. Com essa história de orçamento impositivo, eles vão tirar a verba da mão do Bolsonaro, do ministro Sérgio Moro, do ministro Paulo Guedes, do ministro Abraham Weintraub, da Damares, do governo e vão colocar na mão do Centrão. É um golpe branco. Estão tirando o poder do presidente. Eles sabem que nas eleições municipais eles vão sim perder muito espaço, porque graças à internet, que por enquanto a CPI dos memes ainda não conseguiu censurar, e tomara que não consiga tão cedo, porque né, é o único canal de informação que a gente tem, é a mídia independente, porque a extrema imprensa sempre foi comprada pelo governo e é por isso que eles odeiam Bolsonaro, porque a fonte secou. Então essa galera aí está armando um golpe branco. E vocês vão deixar isso acontecer? Só para lembrar,
A votação para derrubar o veto do Bolsonaro, que já foi costurada lá no Congresso, já foi marcada para depois do Carnaval.